você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. Milhares de jovens vão votar pela primeira vez neste ano e para exercer este direito, o cidadão precisa estar atento aos prazos da Justiça Eleitoral e à escolha do candidato. Em Las Vegas, empresas de todo o mundo apresentaram inovações para o metaverso em uma feira de tecnologia com as novas tendências deste novo mundo virtual. E ainda, um momento emocionante. Uma família afegã reencontrou o bebê que estava desaparecido desde a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão. 2022 é ano de eleição geral, quando são escolhidos deputados, senadores e o presidente da República. E o eleitor, claro, é papel fundamental nesse processo. Milhares de jovens vão votar pela primeira vez. E para exercer esse direito, o cidadão precisa estar atento aos prazos da Justiça Eleitoral e à escolha do candidato. Eu ainda não tirei meu título de eleitor esse ano, mas eu vou tirar para eu poder exercer o meu direito de votar. A Esther, o Gabriel e a Ana Clara também vão votar pela primeira vez em 2022. Eles têm entre 19 e 20 anos e acreditam que podem fazer a diferença no processo eleitoral. Eu ainda acredito no poder do voto, por conta que a eleição é a base da democracia e o voto é a soberania popular. Então eu acho que quando eu estou votando, eu estou colocando alguém para me representar lá, eu estou fazendo o meu papel como cidadão. Eu acredito sim que o meu voto faz a diferença, porque eu acredito que se cada um votar para o melhor, para o nosso país, para os nossos propósitos, a gente consegue mudar um todo. E eu faço o acompanhamento dos candidatos, principalmente pela internet. Eu faço minhas pesquisas, eu vejo em sites o que é real, o que é fake news, acompanho muito por redes sociais, todas as notícias. E eu acredito muito que cada voto faz a diferença. Para os jovens de 16 a 17 anos, o voto é opcional. Os jovens eleitores não são obrigados a comparecer às urnas em outubro, mas podem fazer isso e ajudar a escolher 513 deputados federais, deputados estaduais e distritais, além de senadores, governadores e presidente da República. A participação desses jovens nas eleições foi garantida pela Constituição de 88. À época, estudiosos entendiam que a participação deles era fundamental para a concretização da democracia após o período de ditadura. Deste modo, no primeiro pleito em que os jovens votaram, o presidente eleito foi Fernando Collor de Mello, e após o processo de impeachment no final de 92, a participação desse público passou a cair. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, em 1990, os jovens representavam 2,7% do eleitorado nacional. Eram 2,9 milhões de eleitores. Em 1992, chegou a 3,2 milhões, ou seja, 3,7% do total de eleitores. Mas em 1994, caiu para 2,1 milhões. De acordo com o cientista político do IBMEC, hoje eles representam cerca de 1% do eleitorado no país. Mas o professor destaca que a eleição de 2022 é uma ótima oportunidade para que os jovens assumam o protagonismo e ajudem a decidir o futuro do Brasil. É muito importante a participação do jovem, obviamente que é uma faculdade para ele, né? Aquele menino que tem menina entre 16 e 17 anos de idade, ele não está obrigado a votar. Mas houve a inserção dessa possibilidade na nossa Constituição de 1988. Então houve uma demanda, inclusive, dessa camada da sociedade, né, dos jovens, por uma maior participação na decisão do futuro do país. Nós temos aproximadamente um pouco menos de 1%, né, dos possíveis votantes, né, estão nessa faixa etária, 16, 17 anos. É importante que realmente aqueles que se sentem mais envolvidos com a política, têm mais interesse, né, têm interesse em conhecer um pouco mais sobre as propostas dos políticos, se mobilizem e participem dessa votação. Né? A gente tem tido, aí, infelizmente, um decréscimo, né, da participação dos jovens desde 1988 para cá, né, conforme divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral,
Então, talvez seja agora um momento, né, de uma retomada aí da participação maior dos jovens para buscar, né, um futuro melhor, tanto para eles como para todo o resto da população. Para quem tem mais de 16 anos e ainda não tirou o título de eleitor, ainda há tempo. As emissões e alterações do título podem ser feitas até o começo de maio, cerca de 150 dias antes da eleição. E tudo pode ser feito pela internet, sem sair de casa. Basta acessar o sistema Título Net. Para fazer o alistamento eleitoral pela primeira vez, basta selecionar a opção Não Tenho na guia Título de Eleitor e preencher os dados. O sistema vai pedir pelo menos 4 fotos para a comprovação de identidade do eleitor. A primeira será uma selfie, segurando o documento de identificação. E as outras são dos próprios documentos pessoais e comprovante de endereço frente e verso. Quando tudo for concluído, basta baixar o aplicativo e-Título, fazer o login e pronto. O título eleitoral já está disponível. O cadastro eleitoral deve ser fechado no dia 4 de maio. As eleições de 2022 estão programadas para o dia 2 de outubro e o segundo turno marcado para o dia 30. Mas como bem lembra o jovem Gabriel, a escolha do voto é tão importante quanto o voto, que é basicamente você definir quem vai ocupar aquele cargo. Então você tem que colocar alguém que tenha os mesmos interesses que você saiba que tem uma integridade, que ele não vai agir de maneira contrária a você. Então, para você escolher alguém para você votar, você tem que escolher alguém baseado no que você acredita como pessoa. Não o que a sua família acredita, as pessoas do seu trabalho acreditam, o seu ídolo acredita. Você tem que fazer aquilo por você, que você está se colocando lá, se representando. Para Ana Clara, a escolha do candidato é a parte mais difícil, mas ela garante que vai fazer uma boa pesquisa para entregar o voto ao candidato mais confiável. Tenho medo de votar no candidato errado, de dar alguma coisa errada. Ansiedade pela minha opinião política divergir da minha família e alguns amigos. Então acredito sim que um voto faz muita diferença. E vou escolher meu candidato baseado nas minhas pesquisas, baseado nos debates e em tudo mais, para formar minha opinião e votar no dia, sem seguir qualquer influência de família e pessoas de fora. O cientista político explica que a pesquisa e o diálogo com os mais experientes são essenciais para definir o melhor candidato e que, em tempos de fake news, a informação adquirida na internet precisa ser muito bem filtrada. Com relação à escolha do candidato, é importante que o jovem faça uma pesquisa nas redes sociais, internet, cheque com muito cuidado, né, porque hoje nós temos um excesso de fake news, né, nos meios de comunicação, mas que ele procure com muita atenção, muito cuidado, quais serão os candidatos para as eleições. Analisem a vida pregressa desse candidato, o que ele já realizou em termos profissionais, seja no âmbito político ou fora da política, né? Então, se ele não tem um cargo e nunca teve a oportunidade de exercer um cargo político, é importante que ele faça uma análise dessa vida pregressa do candidato e das propostas que ele tem. E é importante também salientar da importância de se verificar quais são as propostas que o candidato apresenta que são realmente factíveis de serem cumpridas, né? Um paciente nos Estados Unidos se tornou a primeira pessoa no mundo a receber um transplante de coração geneticamente modificado de um porco, um feito histórico sem precedentes. Uma equipe de cirurgiões americanos realizou a operação e demonstrou pela primeira vez que o coração de um animal pode continuar a bater em um ser humano sem rejeição imediata. As informações são da Maryland Medical School. O paciente David Bennett não estava apto para um transplante humano e a Agência Reguladora de Saúde dos Estados Unidos concedeu uma autorização de emergência para a cirurgia na véspera de Ano Novo como último recurso. Ele está acordado, está se recuperando e conversando com seus cuidadores. Esperamos que a recuperação que ele está tendo agora continue. O morador de Maryland, de 57 anos, passou os últimos meses acamado com uma máquina de suporte à vida. Ele simplesmente não queria morrer, ele não quer morrer.
Ele sentiu que não tinha chance e foi convencido por vários médicos que lhe disseram que ele tinha uma doença fatal e que era improvável que ele saísse do hospital. O porco doador foi submetido a um procedimento de modificação genética pela empresa de biotecnologia Revivicor para eliminar um gene que produz um açúcar que teria desencadeado uma forte resposta imune e causado a rejeição do órgão. O coração doador permaneceu em uma máquina para preservá-lo antes da cirurgia. E uma nova droga experimental foi usada junto com outros medicamentos convencionais contra a rejeição. Segundo dados oficiais, cerca de 110 mil americanos estão esperando por um transplante e mais de 6 mil pacientes morrem a cada ano antes de receber um novo órgão. As válvulas cardíacas de porco já são amplamente utilizadas em humanos e sua pele é enxertada em pessoas que sofreram queimaduras. A Agência Espacial Americana anunciou a conclusão com sucesso da implantação da segunda asa do espelho principal do telescópio James Webb. O objetivo é que exista no espaço um observatório para captar a radiação infravermelha. O processo foi acompanhado ao vivo por astrônomos da NASA em Baltimore. You see people clapping, yes. Wonderful. Everyone's up on their feet. O dispositivo já está em sua configuração definitiva para poder começar em pouco mais de 5 meses a explorar o cosmos. O espelho principal do telescópio mede cerca de 6,5 metros de diâmetro. Grande demais para acomodar em um foguete, ele teve 2 lados dobrados. A Agência Espacial Americana informou que a primeira asa foi implantada na sexta-feira e a segunda abriu neste sábado, de acordo com o planejado. No início da semana, um escudo térmico de 5 camadas, um aparelho de 21 metros de comprimento que atua como um guarda-sol, com a missão de manter os instrumentos do Webb à sombra, foi implantado com sucesso. O James Webb é o telescópio espacial mais potente já construído e sucessor do Hubble. O equipamento decolou em um foguete Ariane 5 na Guiana Francesa em 25 de dezembro e se dirige ao seu ponto orbital a 1,5 milhão de quilômetros da Terra. A tecnologia infravermelha lhe permite ver as primeiras estrelas e galáxias que se formaram há 13 bilhões e meio de anos, fornecendo aos astrônomos uma nova perspectiva da primeira época do universo. Todo pai e toda mãe gostam de ver o filho se alimentar bem, certo? Só que um bom prato de comida bem colorido, como recomendado por nutricionistas, muitas vezes é rejeitado por crianças que parecem ficar cada vez mais seletivas. Mas fiquem atentos, esse comportamento pode ser sintoma de um possível transtorno alimentar infantil. Hoje eu não consigo. Mas vai só um pouquinho. Quem diria que o menino que amava banana fosse rejeitar o alimento depois dos 2 anos de idade? Ele comia de tudo, tanto que banana não dava conta em casa. Mas foi o Theo começar a ir para a escola. Na primeira semana a gente já começou a ver uma diferença no jeitinho que ele comia, ele começou a diminuir. Uma redução que inicialmente parecia normal. Alguns até chegaram a dizer que era manha. Gente, não é assim frescura, né? E não é mesmo. A nutricionista explica. Pode ser uma coisa emocional, uma doença psicológica, ou pode ser uma coisa fisiológica também. A Jéssica percebeu o problema do filho quando a situação ficou realmente crítica. Chegou num ponto que eu percebi que ele ficou a semana inteira só de água. Então, a mãe buscou a ajuda de uma nutricionista, que encaminhou a criança para uma nutróloga, que, depois de alguns testes e exames, diagnosticou o problema como fobia alimentar. A fobia alimentar é mais caracterizada pelo medo de engasgar, o medo de morrer, o medo de passar mal em determinados alimentos, né? A fobia alimentar faz parte de um grupo maior que chama fobia simples, né? São as fobias simples, que pode ser alimentar, de inseto, de altura, de avião. Hoje, com 4 anos, o Theo já melhorou bastante, mas segue em tratamento com nutróloga, psicólogo e pediatra. E o problema é bem mais comum do que se imagina. Uma pesquisa feita pela Danone Nutrícia com 1.000 pais de meninos e meninas de até 10 anos de idade revela que 6 em cada 10 crianças têm dificuldades alimentares. E isso pode sinalizar vários transtornos.
Você tem o picacismo, que é a ingestão de substâncias não nutritivas. Você tem o transtorno ruminativo da infância, que é quando a criança mastiga, engole, regurgita e continua mastigando como se fosse uma coisa ruminativa mesmo. E você também tem os transtornos alimentares mais clássicos, como a anorexia nervosa, principalmente, mas você tem algumas crianças com bulimia nervosa e também com transtorno da compulsão alimentar. E ainda tem o TARE, transtorno alimentar restritivo evitativo, o mais comum entre as crianças. O TARE é um quadro que ele é caracterizado por uma aparente falta de interesse em comer ou por comida, uma esquiva baseada na característica sensorial dos alimentos, como eu tinha falado, e uma preocupação com as consequências aversivas da alimentação. O TARE é uma coisa bastante recente, mas alguns estudos sugerem uma prevalência de até 5% das crianças. É bastante. O Luigi, também de 4 anos, hoje faz parte dessa estatística, mas nem sempre foi assim. Começamos bem na introdução alimentar, em um alimento misturado que era para ele sentir o sabor de cada comida separadamente. Bianca lembra que foi um sucesso. O menino comia de tudo e gostava, mas a mudança de rotina transformou o paladar. A coisa degringolou quando ele foi para a creche aos 11 meses. E aí ele travou. Ele não só não come arroz e feijão, mas então essa criança só come porcaria. Não, ele não come hambúrguer, ele não come salgadinho de festa, ele não experimenta nada que ele não conheça. Para mudar esse quadro, há alguns meses o menino passou a participar de um grupo multidisciplinar que conta com o apoio de vários profissionais da saúde. E eles vão orientando a gente de como fazer os exercícios para tentar introduzir os alimentos. E é um passo de cada vez, mas com o tempo o resultado começa a aparecer. E teve um alimento que na brincadeira com meu esposo, ele teve coragem de experimentar e ele gostou e ele passou a comer, que é o alface. Transtornos alimentares podem ser desencadeados já nos 6 meses de vida, quando a criança deixa de consumir somente o leite materno e passa a ingerir outros alimentos. E se não for tratado, o problema pode persistir até a fase adulta. Além dos prejuízos à saúde física, há consequências sociais. A criança não consegue nem fazer a merenda na escola, não consegue nem lanchar na escola, porque às vezes tem que levar uma comida muito específica, muito ou elaborada ou muito específica, e aí faz com que ela seja vista de uma maneira... ela se auto-exclui, aí os coleguinhas vão excluir mais ainda, então é uma coisa bastante séria. O Ministério da Saúde da Nova Zelândia divulgou um novo plano para reduzir o vício em cigarros. Uma lei para aumentar progressivamente a idade mínima para a compra de tabaco. A nova lei determina que, a partir de 2027, a proibição vai ser aumentada em 1 ano a cada ano. O anúncio foi feito pela ministra adjunta da Saúde, Ayesha Verrall. Atualmente, a Nova Zelândia proíbe a venda de cigarro a menores de 18 anos. A ministra destacou que o governo também deve criar leis para restringir os locais de venda de cigarro e permitir apenas produtos com baixo teor de nicotina no mercado para reduzir as probabilidades de vício das pessoas. Verrall argumentou que não existe uma idade segura para começar a fumar. 2021 foi mais um ano de desafios em que milhares de pessoas inovaram, se reinventaram e empreenderam. Segundo o Ministério da Economia, o Brasil tem hoje mais de 19 milhões de empresas ativas. E ao longo do ano, houve recorde na abertura de novos empreendimentos. Em 2021, este empresário abriu um novo restaurante no Distrito Federal. 40 novos funcionários passaram a integrar a equipe, que agora soma mais de 150 pessoas. O que levou a gente a abrir algumas lojas foi o desafio e a gente, sim, foi uma oportunidade que apareceu. Não foi uma coisa estudada, não foi uma coisa que a gente estava indo atrás, foi uma oportunidade que apareceu e a gente agarrou. Graças a Deus deu certo. Claro, tivemos vários desafios, que foi durante a pandemia e tal, mas deu tudo certo. Atualmente, a gente tem 160 funcionários.
que abriu esse ano são 40, por aí. Entendeu? Então, assim, são muitas lojas e muitas pessoas. O Brasil tem hoje 19,2 milhões de empresas ativas, segundo o Ministério da Economia. O Boletim de Empresas aponta que só em novembro de 2021, 319 mil novos empreendimentos foram abertos e mais da metade levaram menos de 24 horas para serem formalizados. Entre maio e agosto, o Brasil bateu recorde na abertura de novas empresas, registrando quase 1,5 milhão de novos empreendimentos, um crescimento de 26,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. E o norte do país foi destaque, liderando o ranking das regiões que mais empreenderam. A advogada Caroline Garcia foi uma das pessoas que ajudaram a região a se destacar nesse ranking. Ela abriu uma empresa de inovação e comunicação voltada para o mercado jurídico. Com uma pequena equipe, a empresa faz o planejamento de mídias e dá visibilidade a causas relevantes dos clientes no estado de Rondônia. Para 2021, a proposta da empresa é ampliar o atendimento para outros estados. A Norte é uma empresa de inovação e marketing digital voltada para o mercado jurídico. Nós nascemos com um propósito muito simples, que é levar inovação e torná-la acessível aos advogados e escritórios de advocacia aqui da região norte. Nos últimos 2 anos, nós vimos crescer o número de negócios digitais no Brasil. Cresceu de uma maneira impressionante e isso nos motivou a entrar nesse mercado também. Por nós nos pautarmos nesse modelo de negócio digital, a nossa equipe ela trabalha de maneira remota. Então hoje nós contamos com 7 pessoas na equipe e muito embora nós tenhamos uma sede, as pessoas elas podem trabalhar de maneira híbrida. Podem ir presencialmente, podem trabalhar de casa. Por exemplo, nós temos 2 pessoas que elas não moram no estado de Rondônia. Inovação tem sido a chave do sucesso para empreendedores em todo o país. Quem já estava no mercado de trabalho teve que apostar em novas tecnologias e abordagens para ir além e fidelizar os clientes. Foi o que fez este dono de imobiliária no Distrito Federal, que no começo do ano lançou um aplicativo que ajuda a precificar os imóveis. O aplicativo de precificação imobiliária, nós chamamos ele internamente de Ubinomics, ele surgiu da demanda de não é só profissionalizar, mas evoluir, melhorar e dar mais certeza, dar mais, por que não, ciência à avaliação imobiliária. A gente está falando do maior bem da vida das pessoas, da maioria das pessoas, e existe um certo amadorismo, talvez, ou uma certa insegurança quanto à resposta para a pergunta que é: quanto vale o seu imóvel? Com base em dados de mercado, a gente junta esses dados, os dados dos anúncios, os dados de vendas, coloca um algoritmo, que ele começa a identificar o que faz o imóvel valer um pouco mais, um pouco menos, que região está mais valorizada, está menos valorizada, como é que está se comportando a cidade em termos de busca, em termos de valor propriamente dito, e ele consegue oferecer para a gente, com uma boa exatidão, o preço de um imóvel, seja ele uma casa, seja ele um apartamento. A especialista explica que em 2022, a tecnologia e a inovação continuam sendo importantes ferramentas para que empresários e empreendedores fidelizem e aumentem a carta de clientes. Foi graças à tecnologia que a maioria dos negócios sobreviveu à pandemia. Mas a verdade é que a tecnologia sempre foi uma aliada na gestão das empresas. O lockdown e todas as outras restrições da pandemia só colocaram luz naquilo que a gente já sabia, que a tecnologia traz eficiência aos processos, diminui os custos, aumenta a produtividade, traz comodidade para o cliente e pode ampliar as possibilidades de atuação do negócio. O fato é que dificilmente a tecnologia vai enfraquecer uma empresa. Ao contrário, ela quase sempre é um diferencial competitivo que traz ganhos para o empresário, para o negócio, para os empregados e, claro, para os clientes. E para quem quer empreender, ela recomenda planejamento, estudos e análise de mercado para evitar perdas e garantir o sucesso. O grande desafio de 2022 é o mesmo que tivemos em 2021 e em 2020, a pandemia. É claro que estamos felizes e esperançosos com o rápido avanço da vacinação e a queda do número de contaminados, mas não sabemos como será o comportamento da Ômicron no Brasil, nem mesmo se teremos que enfrentar outras variantes.
Então, minha recomendação aos empresários é cautela. Não é preciso ser pessimista, mas é preciso acompanhar atentamente as notícias do Brasil, do mundo e pensar direitinho antes de fazer grandes investimentos no negócio, a não ser que sejam investimentos que preparem a empresa para uma eventual nova onda. As orientações para empreender de forma segura não mudaram durante a pandemia e servem para todos os tipos de negócio. Conhecer o mercado, quais são os principais concorrentes, quais as tendências para esse negócio, saber quem é o seu público-alvo, para quem que você vai vender e como esse público se comporta. Ter um plano de negócio, ainda que ele seja simples, é importante colocar no papel o que fazer, como fazer, quando será feito e quanto que tudo isso vai custar. Ter uma reserva financeira que sustente o negócio até que ele dê resultados e não esperar resultados imediatos, muito pelo contrário. Independentemente do negócio ter uma presença digital, precisamos estar na palma da mão do cliente, separar as contas da empresa da conta pessoal e principalmente buscar ajuda de especialistas. Abrir um negócio nunca deve ser uma ação solitária. E olha só essa história. 2 policiais de Los Angeles foram demitidos por ignorarem um pedido de reforço para lidar com um assalto em um shopping na Califórnia, preferindo ir caçar pokémons. É isso mesmo, o caso ocorreu em 2017, mas documentos jurídicos recentes revelaram o motivo da demissão. Demitidos por caçar Pokémon foi o que aconteceu com 2 policiais de Los Angeles que ignoraram um pedido de reforço para lidar com um assalto em um shopping da Califórnia. Em vez de colaborar com os chamados das patrulhas, a dupla optou por procurar figuras do jogo de realidade virtual Pokémon Go. A informação foi divulgada em documentos judiciais na semana passada. Conversas entre os 2 policiais, gravadas pelo sistema de comunicação da patrulha, mostram que eles comentaram sobre o súbito aparecimento de um Snorlax, um dos personagens mais raros de se capturar no jogo. Não satisfeitos, eles seguiram a caça de outra criatura virtual em outro local da cidade. O caso ocorreu em abril de 2017. Os policiais foram acusados de má conduta por, entre outros, não atender ao pedido de suporte, jogar Pokémon Go em patrulha e dar declarações falsas sobre o caso. Eles negaram que estavam jogando o jogo. Mesmo assim, o Tribunal de Apelações manteve a decisão de demitir os policiais. O Pokémon Go consiste em localizar e capturar criaturas visíveis apenas através de celulares que aparecem virtualmente em lugares reais. Vamos ver agora uma pesquisa do professor Armandinho, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, na qual recicla resíduos de pó de vidro produzidos nas indústrias e que, em vez de serem descartados em grandes aterros sanitários que poluem o meio ambiente, eles irão se transformar em materiais de construção. A fabricação dos vidros desta empresa é feita em São Paulo. Em Campo Grande, desde 1989, realiza o beneficiamento, ou seja, o corte e a laminação conforme os pedidos dos clientes. Há anos investiram no reaproveitamento da água e agora decidiram beneficiar o resíduo. Uma indústria de beneficiamento de vidros aqui em Mato Grosso do Sul produz em média de 15 a 20 toneladas de resíduos por mês, uma espécie de lama de vidro. Este resíduo costuma ser descartado no aterro de resíduos sólidos, próprio para este material. Mas há cerca de 2 anos, pesquisadores da UEMS, em parceria com a Universidade Federal, estão pesquisando a reutilização para a produção de outros materiais que possam ser utilizados na construção civil. No laboratório, o resíduo, este material cinza, é desidratado até formar uma farinha de vidro. Ele foi estudado pelos pesquisadores para que eles pudessem conhecer as características físicas e químicas. O material foi prensado e submetido a altas temperaturas.
até chegar a estas placas de revestimento. E a gente percebeu que na temperatura entre 400 e 450 graus foram os maiores resultados, tá? E eles respondem exatamente às normas da engenharia, podendo ser aplicado como um revestimento ecológico. No raio-x, a cada teste é possível avaliar a composição dos protótipos. Aqui nesse caso, a gente está identificando aqui o silício proveniente do vidro, o cálcio, que é proveniente do vidro também do cimento, sódio, ferro, magnésio, potássio, vários outros elementos químicos que estão presentes nessa amostra. Agora, os estudos entraram numa outra fase. Os pesquisadores querem analisar a ruptura, a resistência mecânica, para que ele possa ser usado como concreto armado e também na fabricação de tijolos. Para ter um material reciclado, de baixo custo e que ajude as indústrias a reciclarem esse material que é tão jogado na natureza, né? O próximo passo será buscar a patente para os dois estudos. O primeiro, que já está com resultado final, e para o segundo, que em breve será finalizado. É um material inédito que pode ser de grande valia, né, para as indústrias e também para o nosso próprio meio ambiente. Nessa reportagem especial, você vai conferir algumas dicas e estratégias para ter uma vida saudável em 2022, cumprindo os objetivos sempre com os pés no chão. Olha só. Vida saudável. Essa é talvez uma das principais metas estabelecidas em cada início do ano pela maioria das pessoas. Quando o assunto é exercício físico, o primeiro passo para não desistir no meio do caminho é saber escolher uma atividade que goste e se identifique. Muitas pessoas realmente procuram a transformação, a sair do sedentarismo, né? São promessas que todo ano uma pessoa ou outra quer começar. E o mais interessante é ela traçar metas realmente relacionadas à própria saúde, em busca tanto no profissional médico ou um profissional da área de educação física. E o primeiro passo é ela tentar se identificar qual é a atividade física que ela mais vai gostar. Porque às vezes ela pode procurar uma academia e achar desconfortável. Ela pode procurar um crossfit e achar desconfortável. Ela pode procurar uma caminhada em si e ela se encontrar na caminhada. Então o primeiro passo, ela tem que se encontrar na atividade física. Porque não adianta fazer por obrigação. Porque às vezes ela faz por obrigação e acaba sendo uma coisa muito maçante e acaba desistindo. Para quem está acima do peso, sedentário e almeja uma alta performance, o caminho a se percorrer é ainda mais longo. E é preciso estar disposto a pagar o preço. Isso é uma coisa que a gente vê muito nas academias. Quando uma pessoa que quer sair do sedentarismo, que está com um grau de obesidade, ela chega dentro de uma academia, ela já idealiza um corpo perfeito. Mas ela não imagina que ela terá que passar por processos de construção desse corpo perfeito. E realmente leva tempo. Não é um mês, não é 2 meses. Por exemplo, uma pessoa, para sair do nível de sedentarismo, a começar a praticar atividade física e começar a ver resultados, são 6 meses em média, né? E para ela começar a atingir de grau de iniciante, intermediário ou avançado, ou seja, se ela está no grau de obesidade, para ela alcançar uma alta performance, vai em torno de uns 6, 7 anos, se ela for uma pessoa totalmente aplicada com ela mesma. Isso em busca, visando, na verdade, meios naturais na prática da atividade física. Cada pessoa tem ritmo e metabolismo diferentes. Precisa se conhecer bem para não se prejudicar. Por isso, ter um corpo sadio envolve uma série de fatores. Se a sua meta para 2022 é uma vida mais saudável, além de praticar atividade física regularmente, é preciso cuidar também da alimentação, para assim fazer as pazes com a balança. Essa nutricionista alerta para as mudanças bruscas de hábitos e o uso de dietas restritivas rigorosas. As dietas restritas já são mais que comprovados que não funcionam ao longo do tempo, né? Então a gente precisa criar esses hábitos de uma forma gradativa. Então os hábitos eles podem ser melhorados de uma forma mais gradativa para que o corpo também não apresente certas diferenciações, né, com relação àquilo que a pessoa consumia, o que ela para de consumir. Então, toda essa mudança é necessária que ela seja bem gradual. A especialista garante que é possível perder peso sem deixar de comer bem. O segredo
está na combinação correta dos alimentos e na caloria que é consumida e gasta durante o dia. A perda de peso, para que ela seja mantida, é necessário que o hábito ele seja mantido também na sua vida. Então, não adianta a gente fazer uma restrição de certo alimento ou certo grupo alimentar por um período e depois voltar a consumir aquilo de uma forma, desenfreada, que daí a gente não vai ter os resultados de uma forma de manutenção. 2022 já começou. O desafio agora é tornar realidade as promessas feitas na virada do ano, seguir as dicas dos especialistas e percorrer com foco o caminho rumo à tão sonhada vida saudável. Empresas de todo o mundo apresentaram inovações para o metaverso em uma feira de tecnologia em Las Vegas, nos Estados Unidos. O evento apresentou dispositivos de última tecnologia que indicam as novas tendências desse novo mundo virtual. Um universo paralelo, onde as realidades humana, aumentada e virtual se misturam. Este é o metaverso, um dos principais temas dentro da Consumer Electronics Show, mostra anual de dispositivos eletrônicos em Las Vegas. Até o momento, a realidade virtual tem sido usada principalmente para videogames. É possível, por exemplo, usar uma jaqueta equipada com sensores que permitem ao usuário sentir abraços ou até mesmo solavancos no ambiente virtual. No futuro, alguns dos trajes especiais, como em Ready Player One, o traje contém todos os sistemas de resfriamento e aquecimento, e também o sistema de rastreamento corporal e o sistema de silenciamento, tudo no futuro. Mas atualmente os clientes no metaverso precisam usar produtos diferentes. É como, vamos dizer, um ciborgue. Cyborg. Mas as possibilidades vão além, como o potencial para experiências como visitas a museus ou cidades distantes sem sair de casa. Nessa cidade, você pode fazer qualquer coisa que você faz em uma cidade física. Seja em uma loja de varejo ou experiência de aprendizagem, uma entrevista de emprego, uma reunião de diretoria, um CEO com um conselho. Tudo isso agora pode acontecer em uma estrutura incrível que você constrói dentro do seu campus na cidade M. O metaverso se tornou mais popular desde que o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, o endossou com tanto entusiasmo que a empresa foi renomeada para a Meta. Em dezembro, a gigante de tecnologia abriu a plataforma de realidade virtual Horizon Worlds ao público dos Estados Unidos e Canadá. No espaço, é possível se reunir para conversar, jogar e construir seus próprios mundos virtuais, desde que tenham mais de 18 anos e o equipamento apropriado. E olha só essa história que emocionante. Uma família reencontrou o bebê afegão desaparecido durante a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão. Sohail Ahmad, de apenas 2 meses de idade, foi entregue a um soldado em agosto, em meio ao caos da retirada de Cabul. Sohail foi entregue pelo pai a um soldado que olhava de cima uma multidão aterrorizada com a chegada dos talibãs ao poder depois de tomarem a capital afegã. Foi um taxista, Hamid Safi, que o encontrou chorando e abandonado no chão do aeroporto. Cuidamos dele como se fosse um filho, já o amamos. Se passaram 2 dias desde que o entregamos ao avô e estou sentindo muita falta dele. Vim aqui hoje de manhã cedo para vê-lo. Somente na semana passada, a família de Sohail conseguiu reencontrar o bebê na capital do Afeganistão. À noite ele acordava muito, agora quando eu acordo e vejo que ele não está por perto, choro muito. Eu vim aqui de madrugada para vê-lo e não consegui tolerar que ele ficasse longe, mas a mãe dele tem direito e ele deve ser enviado a ela. O pai da criança, um ex-agente de segurança da embaixada americana, partiu com a esposa e 4 filhos para os Estados Unidos logo após a retomada do país pelos talibãs. Eles levantaram uma campanha nas redes sociais e contaram com o apoio da polícia para encontrar pistas da criança. A mãe nos ligou de lá e disse que meu neto havia sido encontrado. Estávamos tomando nosso café da manhã. Eu e minha esposa começamos a chorar e não comemos nada de tanta felicidade. Somos pessoas fortes e amamos nosso neto. A família já entrou em contato com as autoridades americanas para que pudessem levar a criança até lá. Mas todos sabem
que o procedimento que vai permitir o encontro de Amadi com os pais será longo. E o Fatos em Foco fica por aqui e volta no próximo domingo com mais novidades. Se quiser rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente domingo para você. Tchau!